Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Kubitschek. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque à gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram, o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Aí eu acho um desperdício gastar uma fortuna para construir uma cidade enfiada no meio do nada. Eu acho extraordinário. Já parou para pensar? Estão construindo uma cidade no meio do nada? Um dos projetos que levaria o Brasil ao desenvolvimento, pelo menos assim foi pensado na época, era a transferência da capital, né, para o Planalto Central. Mas a ideia de construção de uma nova capital no Planalto Central era uma ideia muito antiga. Já no final do século XIX, já se discutia, já havia até um planejamento da possibilidade de construir, de transferir a capital da cidade do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. É ideia antiga, mas que nos anos 50 ela aparece como viável e principalmente como representando todo um movimento de modernização, né, em todos os sentidos, econômico, social. Qual seria a capital ideal se a gente pensar nesses anos 60? Por um lado, uma elite técnica, burocrática, que não esteja ligada a interesses daquilo que se costuma chamar da pequena política. Isso é uma utopia, mas era muito forte nos anos 60. Uma outra era a utopia do planejamento. Brasília é um modelo, de certa maneira, paradigmático dessa cidade, né, planejada, não há engarrafamento, não há esquinas, enfim, não há condição, ou pelo menos é muito difícil naqueles anos 60, de se imaginar manifestações de rua em Brasília.
Olha, a capital, hoje em dia, a capital ser lá aqui não faz diferença nenhuma. Quando a ideia surgiu junto aos Inconfidentes Mineiros, isso era muito importante, porque como toda guerra, a invasão era por mar, então uma capital no litoral ela era facilmente invadível e facilmente outra nação estrangeira poderia ter controle sobre o nosso país. Então naquela época era realmente muito importante centralizar a capital por esse motivo. Foi o primeiro motivo dado para a mudança da capital. Eu creio que quando o Juscelino fez isso, já era outro tempo, ele já não fez por esse motivo. Nós tínhamos que o Brasil, ele em termos de desenvolvimento, ele era todo concentrado no litoral. Você deve lembrar que nós tivemos os ciclos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do ouro, do café. E mesmo o único ciclo que chegou a interiorizar mais o Brasil foi o do gado. Todos os demais, eles ficaram mais ou menos na faixa litorânea. Então, o Brasil, ele era um grande deserto de, digamos, de colonização aqui no interior. Com a mudança da capital, várias cidades começaram a desenvolver, várias cidades foram criadas aqui em torno. Mesmo locais, por exemplo, a partir da mudança para cá, Rondônia teve um grande crescimento, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, porque essa mudança da capital para cá foi trazendo esse pessoal. Uma grande mudança que houve também foi a criação da Embrapa, que com a criação da Embrapa descobriu-se que o solo que se acreditava que era incultivável, que era do cerrado, na verdade era o melhor solo para cultivo no Brasil. A partir do momento que a Embrapa descobriu que poderia corrigir-se a acidez do solo do cerrado, hoje em dia nós somos o celeiro do país. Mas você acha que não teria diferença se a capital fosse aqui ou no Rio? A capital em si ser no Rio ou Brasília, isso não faz diferença nenhuma. Para o país como um todo, ganhou-se muito nesse aspecto. Então você acha, mas você acha que tipo, ainda tem coisa que fica no Rio, assim, que deveria estar aqui, assim? Ou todas as decisões, tudo está aqui? Não, as decisões ocorrem aqui. Tudo. O governo está aqui. Muito pouca coisa está no Rio e geralmente está no Rio por ter... Eu acho que as decisões estão aqui, o governo federal hoje em dia está em Brasília. E você acha que foi uma coisa certa, assim? Eu creio que sim, pelo ganho que nós tivemos em termos de desenvolvimento do interior do país. Isso foi muito importante. Tá? Politicamente não faz diferença nenhuma. Tá? Nós temos a política no Rio ou aqui, isso não faz diferença nenhuma. Mas em termos de desenvolvimento do país foi bastante importante. Mas eu leio o jornal, eu me informo e acho um absurdo construir uma cidade nesse deserto. Absurdo é o deserto, seu Sebastião. Da capital do país tem que ser o Rio de Janeiro, rapaz. Uma cidade com história, com passado, que já abrigou um imperador, foi palco da proclamação da República. Mas basta meia dúzia de estudante ir pra rua reclamar do aumento do preço do bonde pro Rio parar. E aí já viu, né, o Brasil que para. Isso é motivo para vir para esse fim de mundo. O presidente quer trazer o progresso pro centro do país, seu Sebastião. Ele é uma espécie de bandeirante do século XX. Mas não do tipo que quer desbravar e seguir em frente, não. Ele é como um pioneiro. Quer fincar raízes, colonizar, abrir estradas. Como a Belém Brasília. Sei.
Uma estrada que liga o nada ao lugar nenhum, sei, tô entendendo. Por enquanto, seu Sebastião, por enquanto. Veja, o Brasil é esse gigantesco deserto exatamente porque não temos estradas. A construção de Brasília e do cruzeiro rodoviário vai resolver esse problema. Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Brasília e a mais espetacular de todas, Belém, Brasília. Essas estradas vão levar o crescimento para o interior. Menino, tem isso tudo mesmo, hein, Sebastião? Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura.